she gave me love. And she taught me what it was. Me decía que a pesar de a pesar de todos mis tropiezos que tenga, siempre para arriba. O sea, si me caigo, volverme a levantar. Salve pessoal que nos acompanha aqui hoje no Século da Fotografia. Hoje nós vamos falar de um fotógrafo especial que desenvolveu uma linguagem própria, que marcou a época e acabou despertando essa linguagem em outras pessoas. Hoje nós vamos falar desse carinha aí, que é o Yann Arthus Bertrand. Ele é um fotógrafo francês, nasceu em 1941 e ele viveu na França. Ele não era fotógrafo desde sempre, ele é ativista ambiental, ativista social, jornalista, depois se tornou fotógrafo. Ele trabalhou num parque de vida selvagem na França durante bastante tempo, a irmã dele também sempre foi ligada aos animais. Ele acabou indo para a França, desculpa, acabou indo para o Quênia em 76 para viver num parque de conservação de vida animal. Ele passou 3 anos na companhia dos Massai, que é uma tremenda tribo, talvez a maior tribo da África, estudando o comportamento de uma família de leões. Aqui a gente vê uma das primeiras fotos dele, que nessa época das fotos dos leões. Isso acabou rendendo também um livro muito importante, muito bonito, mas acontece que ele não se começou a descobrir a beleza dos animais e da paisagem, começou a descobrir que ele queria fotografar de outro ângulo. Começou a ver que queria fotografar de cima. Ele acabou indo para a Inglaterra e fazendo curso, tirando brevet, autorização para fazer foto de balão. Por quê? De balão, o voo é silencioso, a gente pode voar em baixas altitudes e fazer fotos dos animais sem que eles se assustem. Aqui a gente vê uma foto dele, só que está num helicóptero, né, e fotografando de cima para baixo e com uma teleobjetiva. Normalmente a gente fotografa foto aérea com uma grande angular e no plano de horizonte. Ele começou a fotografar de cima para baixo. E por que ele quis fazer dessa forma? Porque ele começou a captar imagens assim, extremamente artísticas. Aqui a gente vê, provavelmente é o mar embaixo, tem um pedacinho de terra ali, uma ilha, alguma coisa, esse monomotor passando. Ele começou a fazer poesia com isso. De cima para baixo era uma visão que ninguém costumava fazer. Essa é uma foto que já está um pouco no plano de horizonte, mas ele pegou o reflexo do céu, então está tudo de cabeça para baixo, a gente consegue entender, tirou totalmente a dimensão. Bastante sombra. Essa foto, ela é de um dos livros mais importantes dele. Ele publicou dezenas de livros, porque ele fotografou no mundo inteiro, paisagens do mundo todo. Essa foto a gente pensa que está vendo um monte de camelo, mas não é, são sombras de camelos. Os camelos estão pequenininhos, porque ele começou a fotografar em horários, em que o sol estava bem baixo no horizonte, de manhã, bem cedo, ou no entardecer. Então o sol projeta essa sombra enorme dos camelos. Essa outra também é isso, nesse caso os camelos estão bem mais para cá e as sombras estão bem mais para lá. São fotos que ele começou a criar uma linguagem toda própria. Depois disso, outros fotógrafos começaram também. Aqui a gente vê foto de vegetação. Essa é uma foto interessante, né, parece feita aqui no Brasil, esse verde e amarelo, a arvorezinha ali no meio. Essa foto também, esse formato de coração, essa foto foi muito publicada na internet, já viralizou. Essa foto é antiga, da década de 80, mas, muita gente começou a publicar um monte de foto assim, mas com um monte de trabalho em Photoshop para dizer que dava para ver tal coisa, mas né, essa aqui é de verdade mesmo, essa aqui era na raça, tudo com cromo essas fotos, não era foto digital. Essa foto aqui é no Brasil, fotografou bastante no Brasil, teve 2 exposições grandes aqui, aliás 3, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Ele passou por aqui. Essa foto é do Pantanal. Essa foto aqui é madeira boiando no rio, a gente não sabe exatamente em que rio que foi isso, mas de tanto ver as coisas de cima, aqui a gente vê, por exemplo, parece um monte de couve-flor e um cara deitado ali, mas na verdade são blocos de algodão, numa plantação, uma colheita de algodão, e tem um cara deitado ali.
De tanto ele ver essas fotos de muita gente fotografando no mundo inteiro, pegou várias culturas diferentes. Aqui a gente vê um campo de refugiados, o outro campo de refugiados é uma aglomeração, eh, imensa, assim, de gente. Aqui a gente vê uma cidade grande, provavelmente na Índia isso, e essa única rua que aparece, que a gente conseguiria ver, ela está coberta de barracas, então a gente nem vê a rua aí. Então esse adensamento de gente, isso aqui é um pátio com tanques de guerra, carros de combate abandonados, mas tudo vira muito pequenininho nessas imagens, né. Ele começou a fotografar as pessoas e a vida das pessoas, artefatos, coisas humanas muito de cima, e essas coisas pequenininhas foram despertando o interesse dele. Aqui a gente vê uma foto, essa foto chama Garrafas, é um pátio com um depósito enorme de caixas com garrafas, e tem uma pessoinha andando no meio. E curiosamente, quando a gente olha para essas pessoas de tão longe, de tão alto, a gente tem a impressão que parece um formigueiro, e parece que as pessoas perdem a dimensão da importância humana. E ele começou a perceber essa importância, e ele acabou criando. Ele dirigiu 12 filmes aproximadamente, são documentários, excelente diretor, mas o trabalho mais importante dele nesse caso foi o documentário Human, que vocês viram alguns depoimentos ali. Que foi isso, ele coletou, depoimentos no mundo inteiro, em muitos países, países pobres, populações pobres na Índia, na África, no Oriente Médio, em vários lugares, e contando, as pessoas relatando os seus dramas pessoais. E aí a gente vê que tem uma riqueza enorme. Cada pessoa, cada formiguinha daquela que estava ali no chão, não aquelas propriamente, né, mas as pessoas vistas de longe, parece um aglomerado. A humanidade é uma coisa caótica, mas cada pessoa tem todo um universo, toda uma história. Então esse filme acabou recebendo diversos prêmios. Ele é um fotógrafo e um cineasta extremamente premiado. Se vocês quiserem assistir esse documentário, Human, vocês podem encontrar ele aqui no YouTube, nesse endereço. Nós vamos deixar aqui no comentário fixado também do nosso programa. Mas preparem as caixas de lenço de papel, porque vocês vão chorar muito. Se não chorarem, é porque vocês não têm coração. É incrível como ele pegou a emoção dessas pessoas. Inclusive, tem depoimentos aqui no Brasil mesmo, de pessoas aqui do movimento do Sem Teto. São depoimentos extremamente emocionantes, e que a gente percebe a grandeza e, ao mesmo tempo, a fragilidade das pessoas. Em decorrência desse trabalho que ele fez, do ativismo dele, não só por causa desse documentário, mas ele se tornou embaixador da boa vontade do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Então é um cara que tem reconhecimento, não só pelo trabalho fotográfico dele, mas pelo trabalho de ativismo social. A gente vai falar mais para frente de um outro fotógrafo brasileiro, esse Brazuca, da Gema, que também tem um trabalho muito importante social, ambiental, e que também é um grande fotógrafo. Então a gente vê como a fotografia consegue, transformar. Uma frase do Ian, ele diz o seguinte: "Acredito hoje, mais do que nunca, que o impacto de uma fotografia deriva da mensagem que ela transmite". E mais, ele diz o seguinte: "Das belas fotos que tirei na Terra, talvez consiga encontrar cerca de 20 em um ano". De todas, é muita foto, mas ele diz que, assim, por ano, umas 20 fotos que eram muito boas. Ele dizia o seguinte: "É realmente necessário uma concentração tremenda para encontrar uma imagem impressionante que possa dar origem à emoção. É uma combinação de coisas diferentes. Procuro um sentido, um estilo, uma emoção. Uma grande fotografia não pode ser inventada, é um presente a ser recebido". É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Entrem no site, o site é enorme, tem muita, muita foto, uma mais emocionante, mais linda que a outra. Espero que vocês gostem. Semana que vem está aqui de volta. Até lá.